Olá para você que quis assistir o nosso podcast. Esse é o podcast Gênero e Empoderamento, que está sendo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, o SOTEP, da Unima. Eu sou Carolina Tenório, sou mestranda do SOTEP, estou aqui com a minha colega Aline, que é doutoranda do SOTEP, e hoje nós vamos debater sobre a violência de gênero causada no âmbito da saúde, principalmente com foco em adolescentes que buscam atendimento à saúde. Como o nosso programa é interdisciplinar, para debater sobre esse tema hoje nós trouxemos duas profissionais. Trouxemos Maria Luísa, que é aluna de Direito daqui da Unima, é pesquisadora sobre gênero e criminologia e possui bastante conhecimento sobre as questões de gênero envolvendo o atendimento à saúde. Também temos aqui hoje Ana Gabriele Lessa, que é nutricionista, profissional da saúde e pesquisadora de gênero, também bastante envolvida com questões de proteção da mulher quanto do atendimento à saúde. Então, queria agradecer desde já, tanto o meu nome quanto de Aline, por terem topado participar do nosso podcast hoje. O nosso objetivo é elucidar algumas questões, algumas formas de violência de gênero, para além das formas mais conhecidas pelo grande público. Percebemos que, de forma geral, o grande público vê muito a violência de gênero quando acontece no ambiente doméstico, tendo em vista que nós temos a Lei Maria da Penha, que é um grande marco legal na proteção da mulher. Mas trouxemos esse tema para o podcast porque a gente percebe que é importante compreender que a violência de gênero ela acontece em diversos aspectos, tanto no meio intrafamiliar quanto no extrafamiliar. Então, como o nosso foco hoje é a violência de gênero no âmbito da saúde, eu queria começar perguntando para a Maria Luísa: o que é gênero? O que é a violência de gênero? Por que a gente diferencia a violência de forma geral da violência que acontece em razão do gênero? Então, primeiramente, gênero, ele é uma construção social baseada no sexo biológico da pessoa. Então, assim, para ter um exemplo mais fácil, quando a gente nasce menina, a gente é ensinado a brincar de coisas de menina. Quando a gente nasce menino, é ensinado a brincar de coisas de menino. Então, esse molde, esse caminho, vai construir o seu gênero no futuro. Você vai crescer entendendo que brincar de bola é coisa de menino e isso vai te formar um homem no futuro. E brincar de arrumar casa, cozinha, é coisa de menina, então vai te formar uma mulher no futuro. Então o gênero, ele nada mais é do que uma construção social moldada pela sua família, principalmente, e pelo seu âmbito escolar, para te fazer uma pessoa, mulher ou homem, né? A gente entende assim. E a violência de gênero nada mais é do que violência de vários âmbitos, tanto sexual, física, simbólica, que é quando é mais invisível, psicológica, contra uma pessoa de um gênero desfavorecido. Nesse caso, a gente está abordando sobre o gênero feminino, pois é um gênero que, de acordo com a nossa sociedade patriarcal, né, que as mulheres são mais rebaixadas, né, que não são inferiores. Inferiorizadas. Isso, comparado aos homens. A gente tem essa tendência de sofrer mais violência. Infelizmente, é algo recorrente e a gente observa isso em vários âmbitos. No caso da saúde, que é o que a gente está falando hoje, é um âmbito que a gente observa uma violência um pouco mais invisível, no caso dos com os profissionais de saúde para com os pacientes. É algo invisível. Mas também existe violências um pouco mais visíveis, como, por exemplo, a violência obstétrica, né, que é uma violência que é do âmbito da saúde, mas é mais visível, né? É uma violência que é bem falado, inclusive pelos próprios deputados, tem várias pautas do Congresso sobre o assunto. Mas violências invisíveis são pouco faladas, devem ser mais faladas sobre isso. Eu acho interessante a gente debater justamente porque o gênero, ainda existe muito debate sobre o que é gênero, justamente porque o gênero não é uma coisa estática. Ele não, o que a gente considerava o ser mulher de hoje em dia não é o mesmo ser mulher que a gente considerava décadas atrás, ou mesmo anos atrás, tendo em vista que a gente teve grandes alterações justamente por estar numa era super tecnológica, muito globalizada e com as mídias sociais que favorecem essa globalização e justamente que permitem que mais mulheres tenham voz. Então, trazer um podcast com 4 mulheres debatendo sobre esse assunto, trazendo uma visão interdisciplinar, é realmente muito importante. Sim. Então, agradeço novamente por terem topado participar. Só frisando, as violências de gênero, elas podem se materializar de diversas formas, né? As 5 principais formas seriam a sexual, a psicológica, a física, a invisível, né, que foi que eu falei, e a econômica.
E é bom a gente frisar também que essas formas, elas são previstas primeiramente pela Lei Maria da Penha, mas também já foram abordadas tanto pelo STF, nosso Supremo Tribunal Federal, quanto por diversos tribunais que aceitam a aplicação dela de forma geral, não só dentro do âmbito familiar. E é importante a gente entender que é um rol exemplificativo. Então, é só um exemplo da forma como a violência pode acontecer. Não quer dizer que outras formas de violência não existam, e baseadas no gênero. Então, a gente percebe que, na verdade, a violência de gênero, principalmente contra a mulher, talvez seja uma forma de manter a mulher num lugar inferior, socialmente falando, tendo em vista que, por mais que a gente tenha legislação que prevê a igualdade de gênero, ainda assim a gente tem uma dificuldade quando quer alcançar esse direito. Sim. Justamente porque a gente vê, já perguntando, o atendimento para homens e mulheres, ele acontece da mesma forma? As mulheres são recebidas da mesma maneira quando elas chegam num posto, no atendimento à saúde, no hospital, em algum âmbito? Isso vai depender muito de qual local que você está indo buscar, né? No âmbito da saúde, a gente vê muito mais mulheres buscando até entender o que é que está acontecendo com o próprio corpo, alguma doença, alguma coisa. Os homens não, eles são mais desleixados em relação à saúde, né? Que a gente pode falar. Mas no quesito tipo saúde pública e saúde particular, existe um código de imparcialidade. Também na parte ética do profissional da saúde, a gente temos que ajudar todos, sem distinção, mas não é o que ocorre 100% do tempo, né? Até porque existem diversos tipos de pessoas e profissionais, e também existem profissionais que querem... Já tem uma malícia ali, né? Eles já querem, às vezes, se aproveitar, já vão atender uma paciente com um intuito diferente. Nós podemos dizer que esse preconceito de gênero, essa desigualdade que a gente vê socialmente, ela se reflete também na construção da pessoa que futuramente vai ser um profissional, seja da saúde ou até mesmo de outras áreas, e quando do atendimento de uma pessoa, ela pode acabar tratando diferente por ser uma mulher. Isso vem desde algo cultural, né? Da nossa sociedade, desde os tempos antigos e tudo mais, e se reflete até hoje na sociedade que... Nós vivemos numa sociedade mais patriarcal, né? Estamos tentando mudar isso aos pouquinhos, mas a gente sabe que essa mudança demora. É difícil. É difícil. Maria Luísa, oi. Você falou sobre as formas de violência, né? E como nós teremos, com certeza, jovens, adolescentes que irão provavelmente nos assistir... Uhum. E aí seria importante destacar essa forma, como essa violência física, psicológica, sexual, econômica, de uma forma mais clara, para que eles venham a entender realmente o que é que eles estão passando. Porque muitas das vezes estão passando por essas situações, mas eles não sabem identificar que exatamente estão sendo vítimas de violência. Certo? Se puder, agradeço. Primeiro eu queria falar em relação à lei, à legislação. Ela afirma que, na violência sexual, por exemplo, tudo abaixo de 14 anos é violência sexual. É estupro de vulnerável. Então, na legislação, a gente já tem essa noção de idade. Eles delimitam, né? 14 anos para baixo é estupro de vulnerável. Nos outros crimes de violência, a violência física, é um pouco mais complicado, porque não tem idade. Eu acredito que tem uma delimitação muito mais de você compreender o que está errado. Se você acha que aquilo não é certo, se você está se sentindo incomodado, é violência. Então, assim, como não tem um limite específico determinado por lei, é um pouco mais complicado a gente definir legalmente falando. Mas uma definição mais clara seria justamente isso. Até o ponto de você se sentir incomodado, Sim. já vai ser violência. Principalmente se for criança, adolescente, né? A lei protege mais. Aqueles namoros que o namorado belisca, machuca, completamente. Puxa o cabelo. Se você não gostou... invade seu telefone, quer ingressar com sua senha. Não pode sair com tal roupa. Exato. Tudo isso já é violência. Então, já é violência. Inclusive, até, como você falou do econômico, né? Se o seu marido, por exemplo, começa a controlar seu dinheiro... Começa a controlar onde você sai, o que você gasta. Violência também. Porque o dinheiro de cada um é de cada um, né? E a partir do momento que ele começa a pegar o salário da gastar esposa com que jogo, trabalhou com o mês bebida. inteiro e ficar com cartão. E começa ele a controlar o dinheiro, ele a fazer os saques. E ela pedir que
porque ela quer comprar alguma coisa, né? Porque eu conheço casos desse tipo. Existe. Então é bom a gente falar realmente sobre isso, porque muitas mulheres não sabem que a lei é uma forma de violência econômica. Com certeza. Né? E que a lei abarca e protege esse tipo de comportamento a favor dela, né? Sim. Sim, pois é, tá bom. Certo. E dentro do âmbito da saúde, nosso foco hoje, qual você diria que é a forma mais comum de um adolescente sofrer violência quando procura um atendimento? Tá. É mais comum, vem muito dos exames físicos, né? Todo atendimento, normalmente, como eu sou da área da nutrição, então na nutrição a gente tem um atendimento, uma avaliação física, né? Os médicos têm avaliação física, fisioterapeutas também. Então, começa aí esse contato do paciente com o profissional, né? Então, vai desde um apalpamento, uma palpação, né? Não sei como é que se posso falar. Que a pessoa não goste. Ou então, um contato maior, sabe? Às vezes, o profissional vai falar, faz parte da avaliação. Mas será que faz mesmo? Se aquilo dali te deixou incomodada, será que faz? Se aquilo te humilhou de alguma forma? Se ele tocou de uma forma que você não gostou, né? Então, é aí que começa. Já tivemos casos de médicos, de outros profissionais que sedaram o paciente, né? E fizeram o que quiserem. Quando aquela mulher acordou, né? Sentiu que estava exposta, sentiu que mexeram nela de alguma forma. Então, vão desde dos princípios, que é uma avaliação física, até os piores casos, né? Acredito que em muitos casos, até porque nosso público-alvo são adolescentes, talvez elas não entendam todos os aspectos daquele atendimento para saber até que ponto ele poderia ir. Mas eu acho que é importante também a gente sempre perguntar, tipo, ele vai precisar fazer um apalpamento do seio, mas para que precisa disso? Isso vai ser útil em que sentido para esse diagnóstico, para essa avaliação? Sempre visualizar dessa forma até como uma maneira de tentar se proteger, ou tentar identificar quando é que a coisa está começando a dar errado. Isso. E no quesito de ética profissional, somos ensinados desde a faculdade que sempre antes de fazer uma avaliação, um toque no paciente, é bom a gente sempre falar, eu vou fazer tal coisa agora com o objetivo de tal coisa, sabe? Tentar conversar com o paciente, tentar um mínimo de toque possível às vezes. Como eu sou nutricionista, a gente faz normalmente circunferência da cintura, né? Para ver alguns parâmetros. Então, falar, vou fazer agora a circunferência da cintura como um parâmetro para verificar se existe algum risco cardiovascular, né? E explicar para aquele paciente. Às vezes não existe. Às vezes tem um profissional mais bruto que só vai, sabe? Deita aqui na maca e faz o que quiser. Não explica o procedimento, né? Isso, não explica o procedimento. Então, é sempre bom. Se o profissional não explicou, o que é que você vai fazer? Para quê, sabe? Ter esse questionamento. A gente vivencia realidades talvez bem distintas entre as meninas que procuram atendimento no hospital público e no particular. Sim. Por mais que como você tenha dito, não era para ver distinção, porque o profissional, ele está atuando profissionalmente, então pouco importa quem é a pessoa, deveria pouco importar a pessoa que ele vai atender. Então, Maria Luísa, você diria que há uma diferença? Qual a diferença quando uma menina chega no hospital, por exemplo, público para buscar um atendimento? Como isso ocorre? Se há uma discrepância entre esses cenários? Eu acho que há uma discrepância, querendo ou não, né? Infelizmente, principalmente em relação a dinheiro. Porque pessoas que chegam em hospital público costumam não ter dinheiro para pagar um hospital particular. Então, ou um atendimento particular, de qualquer jeito que seja. Então, os profissionais de saúde, acredito que se sintam um pouco mais pressionados de um particular, porque eles têm uma supervisão talvez maior, ou talvez tenham esse controle mais rigoroso, né, no particular, justamente por receberem de um particular, enfim, tem toda aquela rigorosidade. E no público, não. No público, quando a gente observa os cenários reais, eles são um pouco mais largados, deixados de lado. Então, tantos profissionais fazem com que os pacientes se sintam um pouco mais largados e meio que fazem o que querem, porque não tem uma supervisão tão rigorosa assim. Como se estivessem fazendo um favor para aquela pessoa por estar atendendo ela. Exatamente. Quando, na verdade, todo mundo está atuando profissionalmente, então você está recebendo por aquele serviço. Mas eles fingem que não, né? Coisa mais de... eu tô fazendo um favor pra você aqui hoje, então faça um favor pra mim também, deixar eu papar você, tudo isso. Eu acho que isso pode acontecer. Até, inclusive, um artigo do direito penal, né? A gente tem a violência
sexual mediante fraude, que é quando um profissional de saúde, ele finge que o procedimento ele é válido para aquela situação. Por exemplo, quando um médico fala assim, tem que apalpar seu seio. Não precisa do procedimento, mas ele finge que sim, para a pessoa poder acreditar nisso, né, e permitir. Permitir o abuso. Isso. E acho que quando a gente trata de adolescentes, a gente vê talvez um certo medo em talvez perceber que aquela situação está errada, se sentir violentada de certa forma, mas não saber como agir. Então, qual vocês diriam que são as principais barreiras que essas meninas, elas são impostas a elas, que elas têm que quebrar para conseguir falar sobre isso, para perceber que elas sofreram uma violação de certa forma e falar, seja dentro do próprio âmbito da saúde ou com a família, enfim, para que ela possa expor aquela situação e buscar uma reparação de alguma forma. Posso? Pode falar. Eu acho que primeiro a gente tem que partir do entendimento daquela vítima. Se foi algo que foi contra a dignidade sexual dela, se foi algo que deixou ela incomodada, né? Começa a refletir. Tenta entender o que foi que aconteceu e também tentar entender que não foi culpa sua. Às vezes o médico faz algo, um profissional, um fisioterapeuta, enfim, um profissional de saúde possa fazer algo e falar, mas eu tive que fazer porque era um exame. Ou então, eu tive que fazer, sei lá, por N motivos. Ou então coloca a culpa na própria vítima, né? Eu fiz porque você tá assim, eu fiz porque você é muito bonita, eu fiz porque você estava com roupa tal. Então, coloca a culpa naquela pessoa. Então, ele se coloca num patamar de superioridade. Primeiro, a vítima tem que entender que não é culpa sua. Nunca vai ser culpa da vítima. Também a gente pensa que, tá muito longe da minha realidade. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas aí você lembra de uma situação que aconteceu, que te deixou constrangida de alguma forma, que um profissional te tocou de alguma forma, que você não gostou, ou então falou algo que você não gostou. Então, a gente nunca tá longe da nossa realidade. E também tem um medo da vítima de isso me incomodou. Mas se eu denunciar, se eu falar, se as pessoas não me apoiarem, se eu não conseguir ter uma rede de apoio, então também vai muito da família, dos profissionais que a pessoa vítima, né, vai denunciar. As pessoas têm que ter uma rede de apoio, né? Tem que ter um acolhimento daquela vítima. Então, a partir do momento que tem a denúncia para, sei lá, um profissional de saúde, um diretor de um posto de saúde, que inclusive, meninas, vocês podem denunciar. Se acontecer alguma coisa, vocês podem denunciar em um posto de saúde, um PSF, né, uma unidade, ou em algum hospital, ou então vocês podem denunciar para qualquer profissional de saúde que vocês se sintam confortáveis. Então, a partir desse momento, aquele profissional tem que fazer a notificação no sistema, pode ir atrás de um advogado, de uma ouvidoria, né, as meninas podem falar mais sobre isso. Mas, a partir desse momento que você denuncia, o profissional vai ter que fazer a notificação e tem todo um sistema por trás, né? Deixa eu ver. Sim. Os profissionais de saúde também, eu acho que tem que ter um desenvolvimento de ações educativas, né? O que aquela família pode fazer, né? A gente pode ensinar nas escolas, como é o programa que as meninas estão querendo fazer aqui, né? Ensinar adolescentes a identificar, a conseguir notificar, a conseguir buscar uma rede de apoio, né? Ensinar também a pais, mães, a avós, a identificar também se aquela neta, aquela filha está sofrendo algum tipo de abuso, porque às vezes a gente está sofrendo, a gente nem entende o que é que está acontecendo, né? Se aconteceu alguma coisa. Então, além dessa parte da educação social que a gente tem que construir e também da mudança de pensamento da vítima, né? Que realmente eu tenho que denunciar, foi algo que não foi normal. Os maiores casos, eu advogo há 20 anos. E os maiores casos, quando chegam mulheres no meu escritório para fazerem relatos dos seus relacionamentos na busca do divórcio, né? A maioria sofreu violência, né? E quer fazer o divórcio para separar os bens e tudo mais,
não quer dizer que sofreu violência, porque ela se sente envergonhada, Isso. não apoiada, e muitas vezes a própria família, amigos, não acredita que ela sofreu violência. Chegando a um momento que já tivemos casos noticiados nas mídias sociais, na televisão, de que elas precisaram colocar uma câmera para que as pessoas possam acreditar que realmente elas foram vítimas de violência. Infelizmente, esse é um grande fator de falta de proteção e apoio que faz com que as mulheres não denunciem, porque elas serão descredibilizadas, né? E pela própria sociedade. Então, ainda tem a questão do machismo, do patriarcalismo, onde a mulher, ela está mentindo. Ela tem que provar que ela é vítima de violência, né? Mesmo às vezes ela chega arranhada, ela chega machucada. Não, mas ela fez sozinha, não foi assim. Ela que partiu para cima de mim. São as vozes masculinas. A culpa foi dela. Ela é agressiva, né? Ela é agressiva, ela é ciumenta, ela é doida, não é? Então, eu acho que isso, a mulher realmente, ela precisa de uma educação que parta desde a escola, Sim. não é? Desde os diretores, professores, e comece a falar realmente uma mudança social dentro da mente feminina, para ela entender que ela não precisa mais ser vítima de violência em nenhum aspecto, né? Acho que é um bom toque a questão do próprio empoderamento. Isso. Não é? Isso. Desde a sua fase de adolescência, né? E às vezes uma criança, aquela mulher, ela é tão violentada desde que era criança, desde que era sei lá, vai crescendo, continua sendo abusada de alguma forma quando vira adolescente, aí se casa com alguém quando já tá na idade adulta e continua sofrendo e não entende que aquilo ali é uma violência. Ela acha normal. É, a normalização da violência. Esse é algo que a gente tem que discutir mais mundialmente, né? Exato. Ela acha que merece aquilo ali. Sim. Ela merece. Tanto que elas não querem denunciar porque faz parte, é normal. Do dia delas. É do meu dia a dia, eu já apanho os filhos, né, que são as vítimas invisíveis, como nós vimos algumas apresentações desse tema, que a gente está acostumado, eles estão acostumados a crescerem com a mãe apanhando. Isso, né? Eu fui para uma ação numa comunidade. E uma das pacientes que passou por mim, ela estava sem mexer o braço. E a gente achando estranho, né? Ela sem mexer o braço, uma senhorinha, uns 60 anos, por aí. E ela, quando chegou no fisioterapeuta, que era um ciclo, né? Passava por enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e depois ia para a parte dos médicos, né? E daí ela ia falando dos problemas de saúde e tal. E cada profissional ia dando sua dica, enfim. Quando ela chegou no fisioterapeuta, o fisioterapeuta perguntou: por que você não mexe? Foi algo de nascença? Você caiu, alguma coisa? Ela: não, porque meu marido me bateu. Meu marido costuma me bater sempre nesse braço. E ela já estava num nível de tantos anos que ela estava normalizando aquilo que era normal para ela, sabe? E ela falando de uma forma muito comum. Isso, quando o pessoal falou, todo mundo foi lá, vamos notificar, sabe? Os profissionais. Foi algo muito bonito ver os profissionais tentando ajudar. Isso não é normal. Mas imagine, tantos anos, aquela senhorinha sofrendo. Mas quantas mulheres, né? Quantas mulheres. Essa é a realidade. E aí a gente vê o papel dos profissionais da saúde, e por outro lado, como identificar essas situações e a quem notificar, enquanto profissional da saúde. Então, fale para os nossos espectadores que também são profissionais da saúde. Como identificar uma situação, tal como essa, ou como outras formas de violência possíveis, e a quem notificar, qual ação eles devem tomar. Normalmente vem muito da conversa com o paciente, né? Da conversa e também da sua avaliação. Como foi que esse paciente chegou lá, né? Qual o objetivo dele na sua consulta? Esse paciente está com muitas marcas roxas no corpo, está com algum arranhado, está com algum braço machucado, como era o da senhorinha, né? Às vezes é até pela fala. Às vezes, quando a violência não se manifesta de uma forma física, às vezes vem da forma psicológica, né? Então, você conversando com esse paciente, você vai perceber que ele vai soltar alguma coisa. Sempre o paciente vai soltar alguma coisa. Então, posso dar o meu lado como nutricionista, né? Uma pergunta muito comum é: qual o valor que você dispõe para comprar alimentação, né? É uma pergunta que a gente faz para saber como é que vai ser o padrão dessa alimentação, né?
que a gente vai fazer essa dieta pro paciente. Então, às vezes, a paciente fala, eu não sei, eu ganho tanto, mas todo o meu dinheiro meu marido pega, sabe? Ou então, eu não consigo comprar porque eu vivo em casa, meu marido não me deixa trabalhar, não me deixa sair de casa, e é ele que compra quando ele compra, quando sobra o dinheiro da bebida, sabe? Então, a partir desse momento, a gente tem que estar atento, porque às vezes é algo muito normalizado, como a gente já disse, né? E o paciente solta realmente, e a partir do momento que a gente identifica, a gente vai a um órgão, normalmente a um diretor de algum posto de saúde, procura onde essa pessoa vive, fala com o diretor do posto de saúde de referência do local, dá o nome da pessoa, né, fala. E daí, a partir desse momento, o diretor do posto, ele vai identificar qual é o agente comunitário de saúde que está naquela localização da casa do profissional, da vítima, perdão, e vai pedir para os agentes ficarem atentos. Ou então, a gente vai denunciar ao diretor, e o diretor vai seguir com a denúncia pela parte mais burocrática, né? Vai entrar no site do Ministério da Saúde, vai identificar uma violência doméstica e vai notificar a partir daí. Aí, a partir daí é que vai ser notificado para as pessoas da parte de direito, né? Para irem atrás, vai agente comunitário, vai ter uma cascata, né? Então, é importante a gente ver também que um profissional de saúde, ele pode identificar que outro profissional do mesmo posto, talvez, ele esteja praticando uma forma de violência. Isso. Por exemplo, você é nutricionista. Se tem outro nutricionista que está pedindo para a pessoa tirar a roupa, para fazer certos exames físicos que não condizem, você tem como identificar isso. Às vezes o paciente fala, fui numa outra nutricionista que pediu para eu fazer isso, aquilo. A gente tem que ficar sempre atento, né? Aí, a partir desse relato, também tem no site do CRN, né, que é o Conselho Regional de Nutrição, tem a parte de denúncias. Então, vão desde profissionais que estão atuando sem o cadastro, né, sem o CRN, até denúncias por outros pacientes. Os pacientes também podem denunciar no Conselho Regional do que for, né, CRM, CRN, o COREN, né, que é o da parte de enfermagem, o CRP, que é o de psicologia. Eles podem entrar lá, falar qual foi o profissional, falar qual foi o registro do profissional, né, que o profissional sempre deixa carimbado ali. E a partir dessa notificação, o conselho que vai tomar providências, né? Muitas vezes vai tirar esse registro do profissional. A licença, né? Trabalhar. Isso. Então, é importante a gente identificar também que, seja no caso do profissional de saúde ou de forma geral, o agente, a pessoa que pratica uma violência de gênero, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Não existe nenhuma restrição quanto ao sexo ou ao gênero do agressor. Então, é bom a gente perceber isso, porque muitas vezes, talvez, eles vão para uma consulta com uma nutricionista e, por ser uma mulher, já se sentem mais confortáveis e não pensam nela como uma possível agente de uma violência. Isso. Então, queria saber o lado jurídico com relação a isso. A gente tem uma legislação, né, que aborda que todo profissional de saúde que sabe está acontecendo uma violência sexual, que seja, enfim, física, tem que denunciar em 24 horas. É uma legislação que a gente tem. Então, assim, caso o profissional não denuncie e o conselho fique sabendo, o Ministério da Saúde fique sabendo disso, ele vai receber uma punição. Eu acredito que vai ser cortada a carteira dele, provavelmente. Porque a punição seria mais severa pro profissional, né? E talvez até tenha uma consequência criminal, porque ele está sendo passivo com aquele acontecimento. Se ele sabe que aconteceu aquilo e não denuncia, está sendo passivo. Isso. Tá até contribuindo um pouco, né? Isso, porque não preveniu outras situações, com certeza. Então, assim, a gente espera que eles tenham um certo posicionamento, que seria, no caso, denunciar, mas caso não aconteça, vai ter uma possível consequência criminal, né? E eu acho que tudo isso passa justamente pelos estigmas que a mulher sofre. Sim.
Nisso tudo que a gente tá falando, a gente sempre volta ao ponto. Isso acontece porque existe um preconceito de gênero, porque a mulher ela é inferiorizada socialmente. Eu acho que isso vai muito com o que você falou, Ana, com relação à família. A gente tem que pensar que, por exemplo, no caso do nosso público-alvo, os adolescentes, muitas vezes os pais identificam que ela tá com algum problema de saúde, que ela tá talvez há muito tempo com uma virose que não passa, ou com uma dor que ninguém sabe identificar o que é, que um remédio mais comum, um remédio para dor, assim, ele não passa. E buscam atendimento à saúde, já pensando, vou levar ela porque ela vai ser atendida, o profissional vai identificar o que ela tem, vai cuidar dela. E a adolescente acaba passando por uma situação de violência e quando ela conta sobre isso para a família, ela vai depender de muito apoio. Isso. Ela vai precisar desse apoio, vai depender deles. E muitas vezes esse apoio não vem até por uma falta de conhecimento, por pensar, mas talvez ela não tenha entendido, é uma adolescente. Se a mulher, de forma geral, já sofre um estigma, imagine uma que é um adolescente. Em desenvolvimento ainda. Em desenvolvimento. Então, talvez desvalorizem a dor dela, pensem que, na verdade, ela fantasiou, que ela não entendia. Porque ela não tem conhecimento da área da saúde, talvez ela não entenda. Então, a gente realmente tem que conscientizar, como a Aline falou, essa conscientização tem que acontecer de forma geral, porque a gente tem que pensar, as próximas gerações, elas precisam ser ensinadas desde a infância, o que é uma violência, como prevenir isso, a quem recorrer, quais as políticas públicas disponíveis, mas ao mesmo tempo a gente também tem que conscientizar as pessoas que já estão na ativa, os adultos. Então, eu queria saber se existe uma capacitação para esses profissionais da saúde, para que eles saibam como atuar de forma profissional, como não propagar estereótipos de gênero que eles já têm internalizados. E, se não há, qual seria a sua sugestão da composição de uma política pública de conscientização desses profissionais? Tá, então, normalmente quando é um profissional que é da saúde pública, eles sempre estão passando por uma reciclagem. O que é essa reciclagem? Cursos. Hoje mesmo está tendo um curso para os profissionais de saúde, principalmente da parte de enfermeiros. Da parte de enfermeiros. Então, todos esses cursos, eles têm um tema, sabe? Então, já vi cursos com tema de salvamento de desengasgo. Foi um curso feito com a saúde pública e com os bombeiros militares, sabe? Os bombeiros foram lá ensinar as enfermeiras, os profissionais do posto de saúde, como fazer um desengasgo em crianças, em bebês, sabe? Então, seria interessante ter mais cursos voltados para a parte de identificação de violência nos pacientes. Isso é um ponto muito interessante que eu não vejo. Eu acho a saúde pública deficiente nesse quesito porque, como a gente disse, né, a voz da mulher nunca é ouvida e a dor da mulher sempre é menosprezada. Na parte de atendimento particular, já é algo mais difícil, porque, querendo ou não, o atendimento público, né, os profissionais da área pública, eles são, às vezes, obrigados a fazer essas reciclagens. O profissional que atende no particular, nem sempre. Às vezes ele tá querendo se reciclar, aprender coisas novas e tudo mais. Então, eu acho que também deveria ter, como é o caso de vários outros países no mundo, que obrigam os profissionais, obrigam os profissionais a terem uma reciclagem de tempos em tempos e em diversas áreas, né? Uma coisa que eu também esqueci de falar anteriormente é que todas as pacientes, todos os pacientes, eles têm como é que eu posso falar? Você pode ter um acompanhante. Direito ao acompanhante. Você tem o direito ao acompanhante em hospital, em posto de saúde, em qualquer for atendimento, até no atendimento particular. Isso é um direito seu. Então, muitas violências acontecem porque a mulher, a adolescente, está sozinha, né? Mas você tem o direito ao acompanhante, né? É importante essa colocação. Sim. Porque, às vezes, a pessoa fica com dúvida, né? Até hoje eu vou com minha mãe. Com dúvida se pode, se permitem, né? Isso. Também teve aquele caso
que teve muitos holofotes, né? De um obstetra que foi fazer um parto, né? Que enquanto a paciente estava lá anestesiada com a epidural para fazer o parto, ele abusou sexualmente daquela futura mamãe, né? Se aquela paciente tivesse com acompanhante no momento, né? Eu creio que ela não estava com acompanhante. Aquele profissional ia fazer do mesmo jeito, né? E existiam outros profissionais. Existiam outros profissionais. De uma perversidade, né? Muito Foi. grande. E na hora de um Não se abalou nascimento, com né? outras pessoas. Foram omissos, né? Exatamente. Entra justamente naquilo que você falou com relação à necessidade. Numa situação como essa, de intervir na mesma hora e, de forma geral, de comunicar em 24 horas, como a Maria Luísa falou, porque é uma situação muito grave e a própria lei estabelece que todos devem intervir. Independente de ser no aspecto familiar ou não, a sociedade, de forma geral, tem que saber identificar essas questões e intervir nelas para que isso não ocorra. Eu lembro que nessa situação em especial, quem identificou foi a enfermeira e uma outra profissional da saúde que estavam na sala, e elas filmaram. Aí foi quando ocorreu todo aquele negócio. O hospital não queria liberar as imagens, o médico falava que era uma imagem privada dele, porque ele aparecia tinha direito de imagem. Não né? existe, né? Não existe imagem de um crime. E todo aquele rebuliço, né? Eu acho que ele até falou que era uma prova ilícita, né? Porque existe esse foi. conceito de Foi a prova alegação. ilícita. Quando você grava uma coisa sem outra pessoa saber. Só que nesse caso, como era o único meio da gente entender o crime, Denunciar, não tem como ser considerada prova ilícita. Então, se você, menina, adolescente, mãe, mulher, se você estiver indo para um atendimento, você tem direito a um acompanhante. Não queira chegar e, tipo, o hospital ou o posto de saúde falar, você não tem direito, você só pode entrar sozinha, a gente tá cheio. Ou então, como foi na época do Covid, não, a gente tá em época de Covid. Só pode entrar o paciente, sabe? Até hoje, muitos locais usam disso para não deixar um acompanhante entrar, mas você tem direito, inclusive no parto. Eu tenho uma conhecida que foi fazer um parto e falaram, não, ela não, só pode entrar ela, a gente tá em época de Covid. Não pode entrar um acompanhante, mas tem direito a acompanhante, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que falar até para as pessoas terem noção dos direitos que têm. Perfeito. Já no aspecto da sua área jurídica, o que você diria que é necessário para a composição de uma política pública realmente eficaz para fazer com que esses profissionais sejam devidamente capacitados, que com isso eles não só evitem que eles não pratiquem esses tipos de violência, mas também que eles saibam identificar quando outros praticam, ou mesmo quando uma mulher chega lá e já é notório que ela sofreu essa violência. Eu acho que, de início, qualquer política pública, a gente tem que ter um movimento social que queira, né, destinar ao fim. Então, por exemplo, a gente tem as mulheres que lutam para que a violência acabe, contra a mulher acabe. Então, a gente já tem isso, a gente já tem, né, a ponto de partida, o ponto inicial, que são as mulheres que não querem violência. E eu acho que o ponto final seria uma punição. A gente tem que ter uma punição para que isso não aconteça, porque as pessoas que cometem essas condutas, elas têm medo de uma punição. Alguns não fazem justamente pela punição que existe. Então, quando a gente coloca uma punição aqui, pronto, vamos estar preso, ou enfim, vai ter uma conduta severa para com ele, ele vai temer fazer isso. Então, eu acho que o ponto inicial seria justamente o movimento social das mulheres, que já tem, e uma punição que atualmente não tem. A gente tem a Lei Maria da Penha, né, que ela embarca violência principalmente doméstica, mas, enfim, familiar de modo geral. E ela tem alguns artigos, acredito, que falam sobre profissionais de saúde dentro da Lei Maria da Penha, mas não tem uma lei específica que fale sobre o assunto. Eu acho isso importante, porque os casos crescem cada vez mais, a gente tem diversos casos de violência. Aqui em Maceió, né, a gente já teve esse caso, por exemplo, do médico, e ele não foi punido até agora. Ele não teve uma punição. A gente só recebeu o caso, viu que ele cometeu um crime, porque foi um crime, e não viu uma punição. Pelo menos não foi divulgado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma punição severa para casos como esse, até porque a gente dá uma certa confiança para a saúde, né? Pro profissional. A gente chega no consultório e fala assim, olha, eu confio em você é meu médico, eu estou confiando em você. Então, essa confiança, ela é abalada, não só para esse momento, mas para momentos futuros. Porque eu nunca mais vou querer me consultar com um médico, sei lá, obstetra, homem, ou, por exemplo, desse hospital, justamente pelo medo, a falta de confiança que eu vou ter depois dessa situação.
Então, eu acho que é importante a gente pensar em coletivo numa punição que façam eles temer de cometer aquilo, sabe? Não chegue nem ao ponto de pensar, cogitar isso, porque eles temem o futuro, no caso que seria a punição. Acho que de forma geral a gente tem que justamente pensar nisso, em pensar em soluções eficazes, em agregar tanto uma questão de educação do profissional, para que ele continue até pelos próprios registros sendo obrigados, de certa forma, ou ao menos incentivados a continuar fazendo essa reciclagem, continuar se capacitando, para que, além disso, a gente também tenha uma possibilidade de punição se eles não praticam o atendimento da forma devida. É justamente como Maria Luísa falou. A gente tem que entender quando a paciente chega, ela já está numa situação em que ela confia naquele profissional e, mais que isso, ela está numa situação de vulnerabilidade, porque muitas vezes é uma pessoa que está dependente daquele atendimento, que ela está com a saúde de alguma forma sendo afetada, comprometida, ela precisa daquilo, e se quando ela chega lá, ela tem um tratamento ruim que mostra a preponderância de um estigma de gênero, mostra justamente, inferioriza ela de certa forma, e mostra que esse aspecto social do gênero ele também existe lá dentro, isso acaba prejudicando muito a mulher. E vai muito na questão do empoderamento, que também é um dos nossos temas. Então, o que vocês diriam para as mulheres as mulheres e adolescentes, de forma geral, que já passaram por essa situação e que agora elas precisam atuar de alguma forma, elas precisam agir de alguma forma para se sentir bem, para entender que aquilo aconteceu, mas que de fato não foi culpa dela, e o que ela poderia fazer nessa situação? Como voltar com o seu empoderamento, mesmo tendo passado por isso? Eu acho que, primeiro, não tenha medo. Denuncie. Né? Isso foi algo muito grave que aconteceu. Infelizmente aconteceu com você. E procure os órgãos, procure pessoas. Não fique só na falinha do profissional que fez isso, né? Mas não foi nada. Às vezes o profissional fala isso, né? Depois do assédio, ele fala, não foi nada, fez parte do processo. Uhum. Ele arranja uma desculpa, né? Não caia nessa falinha. Uhum. Procure profissionais, procure as pessoas superiores que possam lidar com o seu caso. Procure uma rede de apoio, que isso é muito importante. Você vai precisar muito de apoio para esse momento. Que você está realmente vulnerável. Uma vulnerabilidade também psicológica, né, que a gente se põe. E também não pare de confiar no sistema de saúde ou então em profissionais de saúde só por causa de que foi, né, que foi ruim, de uma experiência ruim. Querendo ou não, a gente vai precisar da saúde mais cedo ou mais tarde. É uma coisa necessária por toda a nossa vida. Então, não tem muito como fugir disso. E a gente também tem que tomar cuidado para que a mulher, tendo passado por tudo isso, sinta justamente isso, que nada presta na saúde, que não deve recorrer à saúde e por causa disso acabar sem buscar o atendimento quando ela sabe que ela precisa. E ficar prejudicando mais ainda a própria saúde em prol de uma violência que ela sofreu. Então, já passando para você, Maria Luísa, qual seria o seu lado nisso? Eu tenho que retomar e falar que não tenha medo, porque eu acho que é o ponto mais importante. A gente acaba ficando com medo, né? A gente tava numa situação frágil, ficou mais frágil ainda depois disso. Então, não temer eu acho importante. E também entender que a gente tem órgãos que lidam com isso. Em alguns estados, não todos, em algumas cidades, também não todas, tem delegacias específicas para violência contra a mulher, né? Especializadas na situação. Então, denunciar, eu acho que é um ponto que a gente tem que entender que serve, funciona, mesmo que demore um pouco, porque a gente sabe que o sistema demora um pouco, mas funciona. Denúncia é importante. E a rede de apoio, né? Procurar uma mãe, talvez uma professora do colégio, alguém que possa te compreender um pouco mais, porque, infelizmente, toda mulher sofreu ou vai sofrer violência, de qualquer modo que seja, ao longo da vida. Infelizmente, isso acontece. E ela vai entender, sabe? Alguma mulher vai entender. Então, procura uma rede de apoio, eu acho que feminina eu acho mais importante, porque pela compreensão, né, pela empatia que vai trazer. E não tenha medo de denunciar, é algo que a gente precisa para poder combater, né, próximas vítimas, né? A gente prevenir próximas vítimas. Então, não tenha medo. E também, se você for aquela pessoa que uma amiga tá falando, amiga, aconteceu isso comigo. Amiga, eu tô com medo porque aconteceu isso comigo. Eu não quero mais ir no médico, eu não quero falar com minha mãe sobre, porque ela não vai entender, ela vai falar que é besteira. Então, se alguém chegar pra você com essa fala,
tenta conscientizar essa pessoa, essa vítima, o que realmente aconteceu. Tenta ser a rede de apoio dessa vítima. Isso é algo muito importante. Sim. E não ter vergonha também, né? Porque além do medo, vem a vergonha de que ela foi tocada. Sim. Ela foi abusada, né? Não pode ter vergonha, tem que combater. Acho que a culpa é sua. Acho que a culpa é sua. Acho que um dos maiores motivos da impunidade é o medo e a vergonha de denunciar. E também a gente não pode normalizar, né? Isso foi algo tão falado pra gente agora, né? Não normalize. Se isso acontece com, sei lá, sua mãe, sua tia, sua avó, se você vê isso acontecendo em casa, não por profissionais de saúde, mas tipo por um pai, por um irmão, não normalize. E daí quando você vai buscar um atendimento médico, um atendimento profissional, acontece isso, né? Não normalizem, gente. Procurem uma rede de apoio, denunciem. E vamos tentar avançar com esse empoderamento, né? Com essa luta de direitos iguais entre mulheres e homens. Sim. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem que nós deixamos para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje. Para as mulheres, não tenham medo, não sintam vergonha, percebam que se vocês passaram por isso, quem deveria se envergonhar de ter praticado isso foi o profissional que perpetrou essa violência, e você foi vítima. Você não foi culpada, não foi a roupa que você estava usando, não foram as suas ações, não foi a sua aparência física. Se praticaram isso contra você, a culpa é de quem praticou. Então, busque num aspecto administrativo, como a Ana Gabriele falou, uma ouvidoria da Secretaria de Saúde, ou mesmo num posto de saúde, direção. Se for uma situação realmente grave, que você não fez outra forma, busque a Delegacia da Mulher. Nós temos 2 delegacias da mulher aqui em Maceió que podem lhe auxiliar e que devem, inclusive, é o papel delas. E agradecer muito pelas nossas convidadas que abrilhantaram bastante nosso podcast hoje. Nós vamos trazer outros episódios, estão convidadas para assistir também. Traremos outras formas de violência que a mulher sofre, que precisam ser debatidas. E agradeço muito a Aline pela parceria. Temos desenvolvido esse projeto. Quem quiser entrar em contato com a gente pode buscar o nosso perfil no Instagram. Meu perfil é Carolina FL Tenório. Aline Oliveira 4777. E é isso. Muito obrigada também, meninas, a vocês, né, profissionais excelentes. Acho que o tema é muito esclarecedor, porque apesar de nós falarmos muito sobre violência, focamos muito na violência doméstica, não é? E esquecemos de outros setores que somos vítimas de violência, como a saúde. Isso. Então, muito obrigada mesmo. E a Carolina, excelente, né? Excelente colocações e um projeto muito importante para a sociedade. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Podem falar o arroba de vocês também para o pessoal seguir no Instagram ou alguma outra mídia social que vocês queiram passar. O meu é Malu Batista, em tudo que você imaginar. O meu perfil é Gabi Belessa, se vocês quiserem também seguir, acompanhar. Acompanhem, podem nos acompanhar. Nós traremos quando formos lançar os próximos podcasts. Acompanhem também o Sotep da Unima no arroba Sotep Unima no Instagram. Agradeço a todos por assistirem ou por escutarem o nosso podcast hoje.